eu expliquei ao presidente Moreira, aqui é um encontro que nós trouxemos uma representação de cada um dos 27 estados, para nós fazermos uma análise preliminar do que foi a eleição na ótica da fundação e as razões dos resultados que tivemos, sejam eles melhores ou piores do que nós imaginávamos, e principalmente o que nós vamos fazer 2013, pensando que é um ano do início das gestões municipais e também é o ano que antecede o ano da eleição nacional, que é 2014. Portanto, a Fundação se propõe a fazer uma jornada pelo país afora, que o Michel até brincou comigo aqui e perguntou, começou hoje, então, a terceira rede. Vamos ter uma rede, essa é uma rede não é para pescar, essa é uma rede para nós sustentarmos, embalarmos os sonhos do nosso PMDB nos próximos anos, aqui no Brasil. Ou pescar voto, diz ele já quer pescar voto. Então, eu quero que venha saudar a todos os presentes, na condição de representante da Fundação, o nosso sempre presidente da Fundação, Moreira Franco. Bem. Alô? Bem, eu gostaria, inicialmente, de agradecer o privilégio que o deputado Eliseu Padilha me concede. Para mim, eu não sou velho, é que eu comecei muito cedo. Então, eu já, está entendendo, já tive muitas experiências na vida pública, e na vida partidária, mas certamente uma das que mais me gratificou foi a possibilidade de presidir a Fundação Ulisses Guimarães. Quando estive presente na presidência, tive a oportunidade de entender a importância do trabalho que vocês desenvolvem pelo Brasil inteiro. Hoje, nós tivemos no discurso do deputado Eliseu Padilha, do nosso presidente da Fundação, nas palavras do presidente Raupp, há uma manifestação, vice-presidente Michel Temer, da importância do deputado Ulisses Guimarães para o país. E como nessa série de festejos e atividades que se faz ao nosso patrono. Mas eu creio que a mais importante contribuição do doutor Ulisses não foi ter ajudado a derrubar a ditadura militar. Não foi ter dado uma forma legal, institucional, à democracia brasileira. Eu acredito que derrubar ditaduras, nós temos aí na história mundial várias lideranças derrubando ditaduras. Constituições, nós temos várias constituições, umas mais democráticas, umas menos democráticas, mas esse legado é um legado que é comum. Agora, é absolutamente particular o fato de uma liderança política conseguir ter, a cada passo da sua atividade social, da sua atividade constitucional, institucional, o compromisso e a visão de fortalecer a coisa mais importante na vida democrática, que é o partido político. Doutor Ulisses, eu conheci ainda no começo da década de 70, ele, quando fui candidato a deputado, ele dizia, primeira vez, em 74, ele dizia, mais importante do que colocar o número é colocar a legenda do partido. É MDB. Porque o que vai identificar, o que vai dizer ao eleitor para onde nós vamos, aonde nós queremos ir, o que nós defendemos e o que vamos representar no parlamento é a legenda do partido, é o partido. E ele dedicou-se por inteiro a fortalecer o PMDB. Várias e várias vezes durante o ano, ele percorria o país inteiro para
se reunir com a militância do partido e trazer a militância do partido para o debate político do partido. E esse debate político não era um debate manipulado, não era um debate orquestrado, não era um debate conduzido em uma única vertente. Era um debate que fazia da política o instrumento de informar as maiorias, e a maioria dentro do partido. O partido, eu sempre digo, ele se difere dos outros partidos brasileiros, porque aqui o sujeito já entra major. Tem o direito de fazer dissidência, de divergir, de criar problemas, de abrir alternativas distintas, de contestar a liderança. E essa contestação, o doutor Ulisses aceitava, respeitava, e eu tive todos nós tivemos várias experiências nas nossas convenções, nas nossas reuniões, na própria reunião da bancada, ainda na época do MDB, quando tinha autênticos e moderados, que, dentro do partido, para fortalecer o partido, as pessoas podiam pensar, podiam sonhar, podiam se indignar, podiam defender seus pontos de vista, podiam divergir, podiam votar de acordo com a sua consciência. E era pelo debate, pela discussão, que a maioria se formava e a posição do partido se fixava. Esse sentimento democrático, esse respeito à vida partidária, ele sempre foi levado ao ponto limite pelo doutor Ulisses, a ponto de, quando ele foi candidato a deputado, a presidente da República, ele, presidente histórico do MDB, do PMDB, a maior liderança do partido, disputou a convenção com 5 candidatos. 5 candidatos. E creio que nenhuma demonstração é tão eloquente desse compromisso com o partido, com a democracia partidária, desse respeito à militância e ao militante, do que o fato de uma pessoa com a história dele aceitar disputar uma convenção com 5 companheiros e tentar depois acomodar, buscar a unidade. E nesse processo, eu creio que a fundação, que já existia naquela época com outro nome, ela sempre exerceu um papel insubstituível, que era exatamente o de dar conteúdo a essa disputa, para que a disputa não fosse uma disputa meramente individual, uma disputa pela ocupação do cargo pelo cargo, uma disputa para enfeitar e alimentar vaidades, uma disputa despida de qualquer compromisso com o cidadão, com a sociedade, com a cidadania e com o eleitor. Não. A disputa sempre ela tem que ter um caráter político e um caráter social. Ela tem que expressar um ponto de vista, ela tem que definir um caminho. E o PMDB se fez um partido forte, e aí continua um partido forte, hoje alimentado pelo que construiu em termos de conteúdo, de programa do passado. E agora vocês, na Fundação Ulisses Guimarães de hoje, têm a responsabilidade de nos dar qual o caminho que nós temos que seguir no dia a dia, no médio prazo, para que nós possamos construir a sociedade que queremos construir. Isso hoje soa até um pouco sonhador. Sonhador. O pragmatismo na vida política brasileira se tornou tão exacerbado que as pessoas que têm programa, que querem alcançar objetivos, elas são vistas como teóricos sonhadores. Mas, na realidade, não há sucesso político quando não se tem uma proposta para resolver os problemas do cidadão, para construir sociedades que sejam justas, democráticas, que respeitem o direito de cada um e que gere a esperança dos que hoje têm família, alimentar a possibilidade de que seus filhos possam viver melhor do que estão vivendo. E isso se faz com conhecimento,
se faz com debate, se faz com propostas. E vocês, que representam os 27 estados do Brasil, têm a responsabilidade de construir essas propostas. E mais ainda, essas propostas elas só serão construídas quando este plenário for um plenário divergente. Quando esse plenário trouxer para cá alternativas que não sejam unânimes. Quando este plenário tiver vinculações com os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, eles também divergindo, defendendo pontos de vista contrários, lutando para formar uma maioria em torno daquilo que acreditam. E o conteúdo dessa luta, a expectativa que temos, é que ele seja permanentemente alimentado pelo trabalho, pela dedicação, pela movimentação da Fundação Ulisses Guimarães. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos hoje, mais do que nunca, presidente Michel Temer, desse alimento, o alimento que a Fundação Ulisses Guimarães pode nos dar, porque é ele que vai permitir que todas as esperanças do Eliseu Padilha de olhar um futuro em que o partido seja mais vigoroso, mais forte, se realize. Evidentemente, eu tenho a convicção que você, por exemplo, ainda está muito novo para ser candidato a presidente da República agora. Você poderá ser o nosso candidato na próxima. A expectativa que nós temos é que essa chapa vitoriosa de hoje, este governo vitorioso, que tem um projeto social, que aprofunda uma transformação econômica e social, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir aqui um companheiro que trabalha na SAIS, que vai falar sobre a classe média brasileira, o que é a classe média brasileira, que é o grande legado que nós temos para o futuro, é o ativo principal para que a gente possa construir uma sociedade rica, forte, e que vem do governo passado, que está continuando no governo que o companheiro Michel Temer é o vice e influi e participa desse projeto. Nós queremos que esse projeto se fortaleça. Nós queremos que esse projeto seja vigoroso. Mas seja vigoroso não porque o Michel é vice. Seja vigoroso porque nós estamos, de fato, transformando a vida do cidadão brasileiro. E é esse sentido de transformação da vida do cidadão brasileiro que vai nos permitir eleger os nossos candidatos a vereador, a prefeito, a governador, a deputado federal, a senador e a presidente da República. O passo agora, e acho que nós temos que começar desde a fundação, a discutir o esforço que temos que fazer para ter essa proposta e ter um nome que expresse essa proposta. Candidato à presidência da República não sai do bolso do colete. Pessoas como o doutor Ulisses, que dedicou a vida inteira ao Brasil, não conseguiu ser presidente da República. Foi um candidato e teve uma votação que não correspondia ao legado, ao passado, à história dele. Porque presidente da República eleito é preciso que haja um esforço de formação. Então, nós temos que começar desde agora a fortalecer a nossa proposta para que essa proposta seja abraçada por um companheiro nosso que, em 2018, seja o nosso candidato à presidência da República. E esse é o desafio. Nós queremos que, em 2018, o Michel tenha já a maturidade suficiente para ser o nosso candidato. Mas, está entendendo? Eu tenho certeza, eu conheço há muito tempo, eu tenho certeza que, se ele não tiver essa maturidade, ele vai ser uma peça fundamental para que nós possamos, desde agora, não só ter esse programa, mas trabalhar para ter um candidato que, pela primeira vez, vai ocupar, em nome do PMDB, de uma história que começa com o MDB,
vai realizar o sonho de Ulisses Guimarães, que é presidir o Brasil, ser presidente da República Federativa do Brasil. Então, este deve ser o nosso grande desafio. E eu tenho certeza, Eliseu, que você, conduzindo a Fundação como vem conduzindo, vai certamente nos levar com sucesso a esse objetivo. Muito obrigado, e eu tenho certeza também que vocês vão ajudar nisso. Eu vou lhe levar sempre. Queremos destacar aqui também a presença do ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, o senador Romero Jucá, os deputados federais Marinha Raupe, Lelo Coimbra, Alceu Moreira e o professor Sete. Também a todos os deputados estaduais que aqui se encontram. Passamos a palavra agora ao nosso presidente do PMDB, senador Waldir Raupe. Obrigado, Joel. Senhor presidente da República, Michel Temer. Aqui ele é o presidente, né? Presidente do PMDB licenciado, PMDB Nacional. Presidente Eliseu Padilha, da Fundação Nacional Ulisses Guimarães. Seu nome, quero cumprimentar todos os presidentes das sessões estaduais aqui presentes. Cumprimentar o ministro Moreira Franco, que fez aqui um grande pronunciamento, lembrando a memória e a história do nosso PMDB. E um povo e um partido que não tem história, não tem memória. Então, o PMDB tem história e tem memória. Ezaquiel Nascimento, presidente do Conselho da Fundação e presidente do PMDB do Mato Grosso do Sul, em seu nome cumprimentar também os demais presidentes. Hoje pela manhã, presidente Temer, nós plantamos árvores no Bosque dos Constituintes, que uma das primeiras árvores lá foi plantada por Ulisses Guimarães, na época da Constituinte. E plantar árvores é um gesto singelo, mas de um grande significado, porque é a renovação, né? Uma árvore que você planta é como se estivesse renovando, renascendo a vida. Então, hoje eu senti naquele momento o renascimento, né, da vida de Ulisses Guimarães e de Dona Mora, que foi a homenagem prestada hoje ao inaugurar o busto de Ulisses Guimarães e a plantio das árvores em memória, em homenagem a Ulisses e a Dona Mora. O PMDB, há 46 anos, serve o Brasil. Desde a sua fundação, por Oscar Passos, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela e tanto depois Tancredo Neves e tantos outros, vem servindo primeiro no combate ao regime militar e à redemocratização do país. Sem o PMDB, certamente isso poderia ter acontecido, mas teria demorado muito mais tempo. Então o PMDB ajudou a acelerar a abertura democrática no nosso país. Depois contribuindo na presidência da República, a transição democrática que foi feita pelo PMDB, por Tancredo e Sarney. Quis o destino que o Tancredo não continuasse, não tivesse assumido a presidência da República. Mas o presidente Sarney fez com muita serenidade a transição democrática no nosso país. E de lá para cá o PMDB, se não na presidência da República, mas nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, que só o presidente Temer presidiu a Câmara por 3 vezes, a Câmara dos Deputados. E quantas vezes o PMDB, com Ibsen Pinheiro e com tantos outros, presidiu a Câmara dos Deputados e o Senado Federal também. E servindo a governos, não servindo apenas por ocupar cargos, mas servindo ao país, como no governo Fernando Henrique, no governo do presidente Lula. E eu sempre falo, presidente Temer, que nos primeiros 2 anos do presidente Lula, do primeiro mandato, o PMDB não ocupava cargo, não ocupava ministério. E nem por isso deixou de dar a sua contribuição para os projetos inovadores, né, distribuição de renda, né, tirando mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Será que sem o PMDB, sem a força do PMDB, os governos teriam feito isso? Tanto o governo Fernando Henrique, teve o ministro Padilha por 5, 6 anos? 6? Por 6 anos como ministro dos transportes, e saiu como um grande ministro dos transportes do nosso país. Então, repito, o PMDB vem servindo já há 46 anos o nosso país. E hoje o Brasil é o que é, dado a história de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Teotônio e de tantos outros que vêm servindo a política brasileira. E neste momento, depois de 46 anos, o PMDB continua fortalecido. Parece que se renova a cada ano, a cada eleição. Muitos companheiros nossos
e certamente de outros partidos também, até duvidava que o PMDB, sem ter a presidência da República, mas com a vice-presidência, que nos ajudou muito, né, para desenvolver o nosso projeto a nível nacional, muitos não acreditavam que o PMDB chegasse em primeiro lugar nessas eleições. Tinham medo que nós perdêssemos para o PT. Olha só, nós fizemos mais de 400 prefeitos a mais do que o PT. Mais de 400. Ficamos em primeiro lugar em número de prefeitos. A nossa meta era chegar a 1.000, chegamos a 1.022. A nossa meta era eleger 8 mil vereadores, chegamos muito próximo, uns 7.940 e tantos vereadores. Fizemos mais de 900, então ficamos em mais de 900 vice-prefeitos. Ficamos em primeiro lugar em prefeitos, em vereadores e em vice-prefeitos. E a nossa meta agora é já começar o trabalho, como falou o Moreira, de 2014 a 2018. Então, nós temos que começar a pensar agora, neste momento. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado aqui o deputado Edson Brum, do Rio Grande do Sul, e o deputado Alceu Moreira, e já cumprimentando também o senador Romero Jucá, o presidente, deputado Lelo Coimbra, do Espírito Santo, a deputada Marinha Raupe, mais parlamentares aqui. Mas eu falava do Edson Brum, que disse que vai disputar a presidência do PMDB do Rio Grande do Sul e que o Moreira, o deputado Alceu Moreira, também vai disputar. Terão lá duas chapas, mas em harmonia, sem aquela disputa, né, de guerra, de briga, e depois vão compor lá na frente para formar o diretório do Rio Grande do Sul e a executiva do diretório do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante, é muito bonito. E é assim que o PMDB se renova em todo o Brasil. Então, para concluir, eu queria dizer que eu estaria à disposição do PMDB, na executiva ou não, do PMDB a partir do ano que vem, porque eu não tenho eleição, não vou disputar a eleição em 2014, meu mandato vai até 2019, então eu tenho muito tempo ainda para ajudar, e foi isso que eu fiz nos últimos 2 anos, junto com o presidente Temer, junto com o presidente Padilha, com os nossos presidentes regionais, com a Fundação Ulisses Guimarães, com o PMDB Mulher, com o PMDB Jovem, que cumpriram, as mulheres do PMDB cumpriram a meta, as cotas, não tivemos um problema em nenhum estado. Tem partidos que estão perdendo prefeitos, estão perdendo chapas inteiras de vereadores, porque não obedeceram à lei, não cumpriram os 30% das mulheres dentro das chapas. O PMDB cumpriu em todo o país. E elegemos muitas mulheres, prefeitas, vereadoras, e vamos repetir isso agora em 2014. O meu sonho é que o PMDB volte para a Câmara, presidente Michel, com a maior bancada de deputados federais. E temos condições para isso. Temos plenas condições de voltar para a Câmara em 2014, com a maior bancada, com mais de 100 deputados federais, elegendo a maior... Para começar por São Paulo. São Paulo tem todas as condições, elegeu lá quantos, 100 e tantos prefeitos, né? Tem todas as condições de trazer uns 8, 10 deputados federais na bancada de São Paulo. E assim nós podemos crescer em todas as bancadas estaduais, tanto na Câmara, quanto no Senado, como nas Assembleias Legislativas e governadores. Eu tenho a expectativa de lançar mais de 20 candidatos a governadores. Todos os estados estão entusiasmados para lançar candidaturas a governadores. E se lançarmos 20 ou mais candidatos a governadores, esses candidatos vão puxar também legendas de deputados federais e deputados estaduais e senadores. Então, parabenizo para encerrar a Fundação pelo trabalho que vem fazendo. E eu queria aqui lançar um desafio. Eu sei que isso já foi discutido lá no Rio Grande do Sul, aqui um professor da universidade, lá o Joel, né, e por outros professores de lá, de avançarmos um pouco mais na questão dos cursos. Hoje a Fundação já formou mais de 200 mil alunos em todo o Brasil, e eu queria lançar um desafio para transformar, né, esses cursos em cursos superiores. Está vendo, nas ciências humanas, ciências sociais, para formar, né, com mais poder de fogo, com mais capacidade ainda, né, a nossa militância, a nossa juventude em todo o Brasil. Acho que a Fundação tem condições para isso, vamos buscar parcerias com as universidades federais, tanto aqui em Brasília como nos estados do nosso país, para melhorar ainda mais essa formação de jovens e alunos da Fundação Ulisses Guimarães. Parabéns, muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do vice-presidente da República, Michel Temer. Bem, olha, eu quero saudar todos, né? Eu não vou saudar só a mesa, porque tem tanta autoridade aqui, Padilha, viu, Ralph? O Moreira Zaqueu, tem tanta autoridade aqui no auditório, né? Que talvez todos devessem estar aqui à mesa, né? Mas eu quero cumprimentar a todos e dizer, em primeiro lugar, eu quero fazer também uma saudação e uma relembrança da figura de Ulisses Guimarães. Eu não pude estar lá agora pela manhã, porque fui a uma
a uma reunião, um seminário do Correio Brasiliense. Prometeram-me, Ezequiel, que era das 9 às 10, mas sabe como é isso? Começou 9h30, 15 para as 10, e eu saí de lá 11h30, quase meio-dia. Daí porque não pude estar lá. Mas eu me recordei muito hoje de manhã, quando me falaram do busto de Ulisses Guimarães, da razão que me levou, na verdade, a pensar em entrar na vida pública. E eu conto o episódio ocorrido com o doutor Ulisses Guimarães, que foi precisamente, acho que em 1970, por aí. O Moreira já era velho militante do partido, antigo militante do partido, em 70, eu era mais jovem, e naquela época, eu me recordo, era um domingo à tarde, imaginem vocês, um domingo à tarde, nós tínhamos uma empregada lá em casa que morava muito longe, né, na periferia mais distante, e ela perdeu as condições, e lá pelas 8 horas da noite, eu fui levá-la lá para aquele bairro, né, muito distante. Quando passo em frente a um bar, um boteco, eu vejo uma caminhonete Kombi com um cidadão calvo sobre a caminhonete e umas 25 pessoas, Padilha, ali em torno, ouvindo um discurso inflamado. Eu parei. Parei quando olhei, era o doutor Ulisses Guimarães. E eu comecei a pensar, mas interessante, até com uma visão um pouco elitista, né? Eu disse, interessante, o que doutor Ulisses Guimarães, às 19 horas, 20 horas, de um domingo, num bairro distante, falando tão calorosamente para uma plateia de 25 pessoas que estavam lá ouvindo e aplaudindo, né? Mas quando eu parei para ouvir e me encantei com as palavras dele, fui ficando até que a própria empregada me chamou para ir embora, né? Mas aquele interessante foi o momento, embora eu já tivesse feito política acadêmica há bem mais tempo, passado, não é? Mas foi o momento que acendeu em mim a ideia de dizer, quem sabe um dia eu consigo participar da vida pública. Então eu quero dizer que hoje eu estou aqui, tendo ocupado a deputação federal, a presidência da Câmara, a vice-presidência da República, certamente inspirado pelo doutor Ulisses Guimarães, porque foi aquele momento que fez com que eu, num dado momento, viesse a participar da vida pública. Eu relembro isso como homenagem a essa figura extraordinária, que é exemplo de todos nós. E é interessante como as pessoas na classe política, a memória subsiste por um certo período. A memória de Ulisses Guimarães, não, ela perdura. E é interessante que a cada passo, a cada ano que passa, cresce a memória dele. As pessoas, a todo momento, recordam como um exemplo de vida, um exemplo de homem público, não é? Que sempre é festejado por nós e a quem o PMDB, naturalmente, deve toda a sua existência. Não é sem razão que a fundação intelectual do PMDB, o centro de debates do PMDB, o local de grandes discussões do PMDB, e para relembrar o que dizia Moreira, o centro das divergências, até de natureza conceitual, elas são feitas aqui, num órgão que tem o nome de Ulisses Guimarães, que é esta fundação. E, nesse particular, eu quero cumprimentar todos aqueles, a partir do Padilha, a partir do Raup, que fez um belíssimo trabalho agora no partido, não é? Mas eu quero, a partir do Padilha, do Ezequiel, de todos, cumprimentá-los, porque nos respectivos estados, vocês conseguiram dar uma outra dimensão ao PMDB. Quer dizer, ao argumento de que o PMDB não tem uma visão conceitual da política ou do mundo, nós temos a resposta imediata com mais de 200 mil, né, formados pela Fundação Ulisses Guimarães. Portanto, este é o centro pensante do PMDB. E acho até, devo registrar, acho que até como culpa talvez minha, um pouco sua, viu, Raup, mas mais minha, nós temos que divulgar um pouco mais essa ideia de que o PMDB tem um núcleo pensante. Nós não exploramos muito essa ideia. O partido fica jogando de um lado para o outro, como se não tivesse, em momento nenhum, gente pensando o país. E é exatamente por gente que pensa o país, que está sediado, ancorada aqui na Fundação Ulisses Guimarães, que nós conseguimos produzir pelo país aquilo que o Moreira Franco disse, não é? Aliás, lá no Ministério de Assuntos Estratégicos, ele faz um trabalho excepcional em nome
do governo, em nome do país, em nome da sociedade brasileira, na medida em que não só coleta dados extraordinários a respeito da evolução, do desenvolvimento social do país, e pode até, faço uma sugestão, Moreira, que esses dados sejam também transmitidos aqui para a Fundação, porque virão hoje, porque ele tem me contado muito, serve muito para os estudos que nós todos fazemos aqui na Fundação Ulisses Guimarães. E falar do PMDB, eu e muitos de nós aqui, nós devemos a nossa carreira, a nossa vida pública, o nosso entusiasmo pelo país ao PMDB, não é? E, portanto, falar, enaltecer o PMDB já passou a ser lugar comum, porque, curiosamente, se repete sempre o fato a cada eleição, o Raup lembrou disso, né? A cada eleição se diz, agora o PMDB está destruído. Pelo contrário, o que ocorre sempre é que o PMDB faz sempre o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, não é? Com uma capilaridade extraordinária. E sobre ter essa capilaridade no plano, digamos, vamos chamar de institucional geográfico, porque espalhado por todos os municípios, mas também no plano nacional. Ainda agora está ajustado, depois de termos ocupado presidência da Câmara, presidência do Senado várias vezes, agora está ajustado que as 2 casas do Congresso Nacional serão ocupadas por PMDBistas. Isso é uma coisa importante para qualquer partido, não é? Ou seja, a chefia de um dos poderes solenes supremos da nacionalidade, nós temos que dizer isso, que é o legislativo, cabe ao PMDB. E cabe não só pelo nosso número, maior número de senadores, a segunda maior bancada de deputados federais, mas pela sabedoria política que Ulisses nos ensinou a todos nós, de maneira que nós pudéssemos articular de uma tal forma que pudéssemos chegar a ocupar as 2 casas do Congresso Nacional com muita tranquilidade. E realmente nós temos eu estou falando do poder político que o PMDB tem, né? Esse número, mais de 1.022 prefeitos, quase 8.000 vereadores, as 2 casas do Congresso Nacional, de qualquer maneira, mais modestamente, a vice-presidência da República não é um cargo desprezável, ao contrário, é inaltecível, não é verdade? Porque é de um velho PMDBista, não tão velho como o PMDBista Moreira, mas antigo. Estou devolvendo aqui essa homenagem. Mas o que ocorre é exatamente isso. Quando eu vejo na Fundação Ulisses Guimarães, eu vejo, Evandro, um fenômeno curioso, que não são apenas deputados e deputadas, não é o movimento mulher, que teve uma posição extraordinária nas nossas gestões, um movimento jovem, um movimento afro, não é? Os movimentos mais variados do nosso partido, né? Mas também a militância do PMDB, senadores, a militância do PMDB participa dessas questões da Fundação Ulisses Guimarães. Então, é um centro importantíssimo para o desenvolvimento do PMDB. Esta presença marcante do partido é interessante, toda vez que você faz uma pesquisa, digamos assim, do carisma da sigla, o PMDB é sempre dos primeiros. E convenhamos, o PMDB, é o único partido que existe desde 46 anos para cá. Os demais mudaram de nome, se fundiram, fizeram outras coisas, mas o PMDB continua com as mesmas tradições. Talvez, muito provavelmente, em função daquilo que o Moreira disse, nós autorizamos divergências. O major, eu sei que tu entra como major, não é essa? A sua expressão. E as divergências foram muitas. Houve uma época até que era quase uma divergência física. De vez em quando havia pancadaria nas convenções do PMDB, mas é interessante, logo depois da pancadaria, no dia seguinte, começava uma rearticulação de unidade do PMDB. E nos momentos mais necessários, mais instantes do PMDB, eles se unem, não é? Continua uma outra observação, uma outra divergência, mas convenhamos também, em todos os partidos essas divergências se verificam internamente. Só que no PMDB tem essa qualidade. Ele diverge para depois convergir. E quando converge, não é apenas em nome do partido, converge em favor da nação. Por isso que o Raup, o Padilha e todos disseram, né? Nós, no passado, asseguramos a governabilidade que garantiu a estabilidade monetária no país.
nós garantimos a governabilidade na sequência, que garantiu a inclusão de 35 milhões de pessoas para a classe média, não é? Então, o PMDB tem um papel reconhecidamente importante para a sociedade brasileira. E eu acho que a sociedade reconhece isso. Não reconhecesse, não teria eleito 1.022 prefeitos e quase 8 mil vereadores. Não reconhecesse, não teria eleito o maior número de senadores e praticamente o maior número de deputados federais e deputados estaduais. Não reconhecesse, protestaria contra a circunstância de nós dominarmos, sob o foco da chefia, o poder legislativo, como faremos a partir do ano que vem. Já temos hoje o presidente Sarney na presidência do Senado, não é? Que foi um PMDBista, convenhamos, aqui foi lembrado, que assegurou a transição do país. Não era fácil naquele período, nós que fomos constituintes, não era fácil naquele período assegurar a transição pacífica de um sistema para outro sistema. E o presidente Sarney garantiu esta transição naquele período. Portanto, foi o PMDB, por meio do Sarney na presidência da República e o presidente Ulisses Guimarães na presidência da Constituinte, que criaram o novo Estado brasileiro. Um Estado que, na verdade, acaba conjugando os temas do liberalismo com os temas dos direitos sociais, que muitas e muitas vezes, né, costuma-se dizer, o Estado social sucedeu ao Estado liberal. Não é verdade. Quem lê a Constituição verifica que a nossa Constituição, muito sabiamente produzida e conduzida pelo PMDB na época, nós tínhamos cerca de 320 constituintes, não é? Naquele período. Esta Constituição, que assim foi constituída, ela amalgamou os princípios do liberalismo com os princípios dos direitos sociais, não é? Aliás, quando você abre o preâmbulo da Constituição, eu estou dizendo isso porque disse hoje, lá a propósito da legislação trabalhista, lá no Correio, você abre o preâmbulo da Constituição e diz assim: a República Federativa do Brasil levará em conta, e veja que a localização tópica da palavra é muito importante, levará em conta os direitos sociais e os direitos individuais. Ora, os direitos individuais, especialmente vinculados não só aos direitos do indivíduo, mas à liberdade de informação, à liberdade de imprensa, à liberdade de manifestação, à liberdade de divergência, não é? Ela é muito fruto do liberalismo. Mas os direitos sociais, que estão elencados no texto constitucional, hoje temos até um capítulo referente aos direitos sociais, não é? Estes dizem respeito a um outro Estado, que é o Estado Social. E convenhamos, de vez em quando eu conto, o seguinte episódio, eu era presidente da Câmara, quando nós aprovamos o direito à moradia, por exemplo, né? Assim como o direito à alimentação. E as pessoas dizem, mas, Temer, puxa, você que é da área jurídica, como é que se autoriza uma barbaridade dessa? Eu digo, olha, esta é uma regra programática, mas programática que é, ela vincula a atividade do administrador público, esteja ele no legislativo, no executivo, ou como intérprete da Constituição, no poder judiciário. E foi exatamente, digamos, conscientemente ou não, que o governo, num dado momento, lançou o Bolsa Família para alimentar 30 e tantas milhões de pessoas. Não é? Foi consciente ou não que se lançou o Minha Casa Minha Vida, que já produziu mais de 1 milhão de moradias, e a previsão agora é de chegar logo a 2 milhões de moradias ainda proximamente. São princípios constitucionais que derivam do Estado Social sem nenhuma agressão às liberdades individuais, sem nenhuma agressão à liberdade de imprensa, portanto, sem nenhuma agressão na democracia. Porque na democracia, o PMDB sempre pregou isso, não basta a democracia política, que gera a liberdade de expressão. É preciso a democracia social, que é a democracia que eu chamo do pão sobre a mesa, que não adianta, não é, chegar na casa paupérrima, numa favela, e dizer, olha, rapaz, você tem condições de protestar, etc. Dizer, meu caro, eu quero saber como é que eu janto, como é que eu dou comida para meu filho. É isso que interessa. Então, o amálgama, a mistura da democracia social com a democracia política, que sempre foram bandeiras do PMDB, é que asseguram a estabilidade das instituições. Então, hoje o Brasil tem muita estabilidade, porque as teses do PMDB foram absorvidas, conscientemente ou não, pela grande parcela da classe política do país e, subsequentemente, pela sociedade brasileira. Então, nós temos estabilidade institucional no país porque soubemos conjugar estes dois fatores. Isso se deve ao PMDB e, no particular, aos estudos que o PMDB, por meio da Fundação Ulisses Guimarães,
vem fazendo. Por isso eu termino pedindo um aplauso aos membros da Fundação Ulisses Guimarães e ao nosso PMDB.